Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos dar início à leitura e comentário sobre a vida de São Domingos, escrita pelo padre Henri-Dominique Lacordaire. Então, o livro que eu tenho em mãos tem uma nota biográfica do Lacordaire, que nos informa que ele viveu um pouco mais da metade do século XIX, né, 1802, 1861. E eu vou ler essa nota biográfica aqui. Henri-Dominique Lacordaire foi um sacerdote dominicano francês. Com esta sua vida de São Domingos, contribuiu para a grande renovação da Ordem dos Pregadores na França. Atuou também como advogado, jornalista e professor. Eleito em 1830 para o parlamento francês, proferiu diversos discursos inflamados em defesa da liberdade, sempre vestido com seu hábito dominicano, o que provocou fortes reações junto aos seus adversários. Então, essa pequena nota a gente já pode perceber, né, que o padre Lacordaire, na sua vida, ele foi um daqueles padres no início do século XIX que, infelizmente, né, foi seduzido pela liberdade. Essa palavrinha tão significativa e tão mal compreendida, não é? Ele foi, de fato, um dos padres importantes que pregou, não é, essa coisa do liberalismo católico, né, que é uma contradição em termos, né, infelizmente. Ele foi amigo e correligionário do Félicité de Lamennais. E depois que o Gregório XVI condenou, né, o padre Félicité de Lamennais, ele então se afastou e enfim, obedeceu, né, ao Papa, mas nunca deixou de ser liberal, né? Ele foi, digamos assim, um dos precursores do modernismo. Então, essa é a nota biográfica. Isso não vai, pelo menos na minha opinião, não interfere, né, digamos assim, nesse livro que ele escreveu. Ele foi um indivíduo extremamente competente, né? Era um grande orador, um grande retórico, né? Fazia homilias, né? Famosas homilias na igreja de Notre-Dame de Paris, e teve a admiração de muitos clérigos e leigos, né, contemporâneos seus, né, e teve uma participação muito grande no reerguimento
da ordem dominicana na França, depois da Revolução ter dispersado a ordem, né? Dispersou todas as ordens. E nós vamos ver através dessa biografia que ele realmente tinha uma admiração muito grande. Ele era admirava muito grande seu pai espiritual, né, São Domingos. E nós vamos ver também que nessa biografia ele é um competentíssimo historiador, né? Ele vai historiar para nós toda a vida de São Domingos e portanto, das lutas das quais ele participou e da fundação da ordem de maneira muito detalhada, muito interessante, né? Há passagens nesse livro que são até poéticas e, enfim, ele realmente foi um cara extraordinário, né? O Lacordaire, do ponto de vista intelectual, né? Então vamos começar com o primeiro capítulo do livro, chamado Situação da Igreja no fim do século XII, que está aqui na página 7 do livro. Então, esse aqui também é um capítulo da história da igreja muito, muito interessante. Século XII, né? Quer dizer, aquele século que precede, né? O que se considera o século XIII, o que se considera o século de cume, né? da mentalidade católica no mundo, né? O século XII da era cristã despontara sob esplêndidos auspícios. A fé e a opinião, solidamente unidas, governavam juntas o Ocidente, e ali formavam, de uma multidão de povos obedientes e livres, uma só comunidade. No cimo da ordem social sentava-se o Pontífice Universal, num trono de onde a majestade baixava em auxílio da autoridade traída pela fraqueza da natureza, e a justiça, em auxílio da obediência, se tornara intolerável pelos excessos do poder. Há um tempo, vigário de Deus e da humanidade, apoiando o braço direito sobre Jesus Cristo e o esquerdo sobre a Europa, o pontífice romano conduzia gerações para o caminho direto, tendo em si próprio, para compensar os abusos da sua plenitude, o recurso de uma infinda fraqueza pessoal. Nunca a fé, a razão e a justiça se tinham abraçado sobre tão alto pedestal. Nunca o restabelecimento da unidade, no íntimo dilacerado do gênero humano, parecera mais próximo, provável e próximo. Já o estandarte da cristandade flutuava em Jerusalém sobre o túmulo do Salvador dos homens, convidando a igreja grega a uma gloriosa reconciliação com a igreja latina. O islamismo, vencido na Espanha e repelido das costas da Itália, via-se atacado no centro do seu poderio, e 20 povos caminhando juntos nas fronteiras da humanidade regenerada para aí defenderem, contra a brutalidade da ignorância e o orgulho da força, o Evangelho de Jesus Cristo. Prometiam à Europa o termo dessas migrações sangrentas, cujo foco era a Ásia. Quem poderia dizer onde pararia a senda triunfante que a cavalaria cristã acabara de abrir no Oriente? Ele está dizendo aqui da tomada de Jerusalém, né? Em 1099, por Godofredo de Bulhões, né?
Quem poderia prever o que viria a ser o mundo sob o governo de um pontificado que soube criar no interior uma tão vasta unidade e um tão grande movimento no exterior? Porém, o século XII não acabou como havia começado, e quando chegado ao ocaso, se debruçou sobre o horizonte para se perder na eternidade. Pareceu também a Igreja inclinar-se com ele, vergando sob o peso de um temeroso futuro. A cruz de Jesus Cristo já não se ostentava nos minaretes de Jerusalém. Os nossos cavaleiros, vencidos por Saladino, conservavam apenas a Síria, na Síria, alguns palmos de terra. A igreja grega, longe de se aproximar da igreja romana, ratificara ainda mais o seu cisma pela ingratidão e deslealdade dos seus para com os cruzados. Estava perdido o Oriente. A história depois mostrou as consequências desse desastre. A queda de Constantinopla e a ocupação de uma parte do território europeu pelos turcos otomanos, uma dura escravidão imposta a milhões de cristãos sob o seu domínio, continuando as suas armas a ameaçar o resto da cristandade, até tempo de Luís XIV, até o tempo de Luís XIV. 3 séculos de invasões dos tártaros no centro da Europa. A Rússia, adotando o cisma grego e pronta a lançar-se sobre o Ocidente para destruir-lhe todas as suas leis e toda a sua liberdade. A Europa, agitada pelo enfraquecimento das raças muçulmanas, assim como fora pelo seu engrandecimento, e a divisão da Ásia, tão difícil como havia sido anteriormente a sua conquista. Montaigne disse que há derrotas que são um triunfo maior do que as próprias vitórias. Pode-se dizer que o mau resultado no plano de Gregório VII e de seus sucessores com respeito ao Oriente revelou melhor o seu talento do que o teria feito a mais triunfante realização dos seus desígnios. Então, o grande Papa que ele fala aqui, né, do início do século XII, final do século XI, início do século XII, exatamente o Gregório VII, né? Então ele descreve o início glorioso e o final terrível do século XII, né? Não era menos triste o espetáculo interno da igreja. Todos os esforços de São Bernardo para restabelecer a sã disciplina de pouco tinham servido contra a invasão da simonia, do Fausto e da avareza no clero. A origem de todos esses males, descritos com tanta eloquência pelo próprio São Bernardo, era a riqueza da igreja, objeto da cobiça universal. As violentas investiduras pelo báculo e anel havia sucedido uma usurpação surda, uma simonia covarde e abjeta. Ó vã glória! Exclama São Pedro de Blois. Ó cega ambição! Ó sede insaciável das honras da terra! Ó desejo das dignidades! Verme roedor dos corações e naufrágio das almas! De onde nos viria esse flagelo? Como tomaria alento
essa execrável vaidade que incita indignos a procurarem dignidades, tanto mais empenhados em consegui-las, quanto menos as merecem. Por todos os lados, se cuidarem do seu corpo, sem cuidarem do seu corpo, nem da sua alma, estes desgraçados precipitam-se sobre a cadeira pastoral, que se converte para eles em cadeira pestilencial e para todos em causa de perdição. Isso aqui é um trecho, né, da carta de São Pedro de Blois ao cardeal Otaviano. Então, ele descreve a situação da igreja, né? Tá certo? Século XII, hein? Então a gente reclama das nossas pestilências hoje, né? Porque a gente não conhece. Não porque a gente não conhece. Mas a gente reclama dessas pestilências atuais, né? Sem conhecer, né, a história da igreja. 30 anos mais cedo, dizia São Bernardo com amarga ironia, são promovidos a dignidades eclesiásticas em virtude da excelência da sua linhagem. Estudantes ainda crianças, adolescentes impúberes, passando de estar sob o jugo da férula a governar o clero, mais satisfeitos muitas vezes de se subtraírem aos castigos do que da autoridade de que se acham revestidos, mais lisonjeados do domínio de que se libertaram do que do poder que adquiriram. Carta 42 a Henrique, bispo de Sens. Aqui ele fala, né, que as dignidades eclesiásticas nessa época eram dadas a crianças, a adolescentes, viravam bispos nessa época. Eis a infelicidade da igreja, voltando aqui ao Lacordaire, né? Vemo-la à custa do seu próprio sangue converter à fé de Jesus Cristo nações infiéis, suavizar-lhes os costumes, formar-lhes a inteligência, rotear as suas florestas, povoar de templos as suas cidades e descampados. Depois, quando 20 gerações de santos atraem sob essas piedosas pousadas as bênçãos do céu e da terra, em lugar do rico compenetrado de Deus, que ali vinha chorar os seus erros, em lugar do pobre satisfeito com Deus, que caindo de joelhos ali fazia voto de maior pobreza, em lugar de santos herdeiros de santos, vemos surgir o pobre que quer ser rico, o rico que se quer tornar poderoso, as almas medíocres que nem mesmo sabem o que desejam. Beleza isso aqui, né? O pobre que quer ser rico, o rico que quer se tornar poderoso, as almas medíocres que nem mesmo sabem o que desejam. Que descrição de uma época, né? E que descrição de todas as épocas de grande corrupção na humanidade, né? Essa descrição cabe muito bem ao período em que vivemos, né? Em resumo, à força de intrigas, vem o báculo episcopal ou abacial a cair em mãos que nenhuma intenção pura santificara. O mundo rejubila por ver os seus favorecidos governar a Igreja de Deus e transformar o jugo suave de Jesus Cristo
num governo secular. Restam nos claustros os latidos das matilhas de cães, o relinchar dos cavalos. Quem podia então discernir as vocações verdadeiras das falsas? Quem possuía essa ciência? Quem mesmo tinha tempo ou se lembrava disso? Ninguém se ocupa já de saber como se geram as almas em Cristo, mas querem unicamente ser conhecedores do seu nascimento segundo a carne. A oração, a humildade, a penitência, a dedicação fogem quais tímidos pássaros a quem estorvam no ninho. Os túmulos dos santos são como estranhos nas suas próprias casas. Eis o estado miserável a que uma sacrílega missão reduzira grande número de igrejas e mosteiros do Ocidente nos fins do século XII. E em muitos pontos, onde o mal não era tão profundo, era-o ainda bastante grande. A Santa Sé, apesar de agitada pelos cismas que contra ela fomentara e sustentara o imperador Frederico I, nunca deixou de proporcionar remédios a tão graves desordens. Apresentou-lhes como objeções 3 concílios ecumênicos no espaço de 56 anos, sem contudo poder realizar senão, muito imperfeitamente, uma reforma. Que tão dignos eram de obter os ilustres pontífices que nasceram quase sem interrupção das cinzas de Gregório VII. Veja essa descrição, né, do Lacordaire sobre a situação do século XII. É importante na biografia de São Domingos, vocês vão ver exatamente como ela é importante, né? Mas da corrupção generalizada do clero, né? Que vai acontecer depois, né? À beira, no século XVI, né? À beira da revolta de Lutero. Um dia, cerca do ano de 1160, um rico habitante de Lyon, chamado Pedro Valdo, viu cair ao pé de si um dos seus concidadãos fulminados por um raio. Esse desastre fê-lo refletir. Distribuiu os seus bens pelos pobres e consagrou-se inteiramente ao serviço de Deus. Como a reforma da igreja preocupava então os ânimos, foi-lhe fácil, em virtude de sua própria dedicação, pensar que tinha sido chamado para essa missão, e reunindo um certo número de homens, persuadiu-lhes que abraçassem com ele a vida apostólica. É bem pequena, muitas vezes, a diferença que existe entre as ideias que produzem os grandes homens e as que não produzem senão agitadores públicos. Se Pedro Valdo tivesse possuído mais virtude e mais talento, teria sido São Domingos ou São Francisco de Assis. Mas sucumbiu a uma tentação que em todos os tempos tem sido a perdição de homens de elevada inteligência. Julgou impossível a salvação da igreja pela própria igreja. Declarou que a verdadeira esposa de Cristo tinha sucumbido no tempo de Constantino. Olha que coisa incrível, gente. Como é que as ideias se reciclam pelos séculos na história do homem, né?
declarou que a verdadeira esposa de Cristo tinha sucumbido no tempo de Constantino, quando aceitou o veneno dos bens temporais. Que a igreja romana era a grande prostituta, descrita no Apocalipse, mãe e amante de todos os erros, que os prelados eram escribas e os religiosos fariseus, que o pontífice romano e todos os bispos eram homicidas, que o clero não devia possuir nem dízimos nem terras, que era um pecado dotar igrejas e conventos, e que todos os clérigos deviam ganhar a sua vida com o trabalho das suas mãos, seguindo o exemplo dos apóstolos. Finalmente, que ele, Pedro Valdo, vinha restabelecer, sobre as suas bases primitivas, a verdadeira sociedade dos filhos de Deus. Veja como esse Pedro Valdo é parecido com Lutero, né? E veja que esse papinho gelatinoso de igreja primitiva, né, que a gente vê hoje, né, é um negócio tão antigo, né, tão reciclado, e que nos vendem como uma coisa nova, né? Ah, vamos restabelecer na igreja a igreja primitiva, né? Pedro Valdo, esse é o nosso indivíduo aqui. O Lutero teve vários antecessores, né? Inclusive no século XIV ele teve 2 antecessores muito próximos, e dizem que ele ficava danado da vida quando apontavam para ele, e vários clérigos apontaram para ele, né, a falta de originalidade dele, porque Lutero ele tinha um orgulho muito grande, né? Então ele achava que era original, né? E o pessoal falava assim, não, mas vai lá no John Hus, né? E vê que o que você está falando é o que ele falou no século anterior, etc, né? E ele ficava danado na vida, né? Então Pedro Valdo é um dos antecessores, né? Veja, essas ideias, gente, elas nunca morrem, né? Nunca morrem. Então, fazem uma crítica à igreja, uma crítica real, não é? E para resolver essa crítica se separam da igreja. Se separam do seio da igreja. O quanto que a gente vê isso hoje na igreja. Grupos tentando fazer exatamente isso com um papinho diferente, né? Fazendo uma crítica real da igreja, mas dizendo que a solução da situação está fora da igreja. Certamente nesses grupos, né? Ponho de lado os erros secundários que deviam fatalmente nascer destes. Toda a força dos valdenses, aí os hereges, né? Os valdenses, toda vez que vocês ouvirem falar dos valdenses, esses valdenses nasceram de Pedro Valdo, aquele que ia restaurar a verdadeira igreja, mas fora da igreja. Toda a força dos valdenses consistia no seu ataque direto contra a igreja e no contraste real ou aparente entre os seus hábitos e os hábitos desregrados do clero do seu tempo. Também tem isso, viu? Não aconteceu isso com Lutero, obviamente. Mas esses hereges, eles adotam hábitos de penitentes, né? De homens pobres que se entregaram à pobreza. E para a população parece que esse pessoal é de fato a tradição da igreja. A população olha para esse pessoal
e vê que esse pessoal, puxa vida, esse pessoal tem muita diferença do clero, que é todo luxuoso, todo... Então, esse pessoal deve estar com a verdade. Arnaldo de Brescia, morto, queimado em Roma, fora o seu precursor. Era um homem, Arnaldo de Brescia agora, precursor de Pedro Valdo. Era um homem cuja figura pessoal se salienta muito mais na história do que a de Pedro Valdo. Mas Pedro Valdo teve a vantagem de vir depois dele, quando já o escândalo tinha amadurecido. E teve, portanto, um sucesso assustador. Foi ele o verdadeiro patriarca das heresias ocidentais e quem lhes imprimiu uma das grandes características que as distinguem das heresias gregas, isto é, uma feição mais prática do que metafísica. Ao abrigo das mesmas circunstâncias que protegiam os valdenses, introduziu-se na Alemanha e na Itália uma heresia de origem oriental, que iria estabelecer o seu acampamento principal no sul da França. Esta heresia, sempre guerreada e sempre cheia de vida, datava dos fins do terceiro século. Formara-se nas fronteiras da Pérsia e do Império Romano de uma mistura de ideias cristãs com a velha doutrina persa, a qual atribuía o mistério deste mundo à luta de dois princípios coeternos, o bom e o outro mal. Maniqueísmo, né, gente? Estas espécies de alianças entre religiões e filosofias diversas eram nesse tempo muito vulgares. Vinham da tendência que têm os espíritos fracos de querer juntar o que é incompatível. Foi um persa chamado Manes quem deu a sua derradeira forma à monstruosa combinação a que nos referimos. Manes, maniqueísmo vem de Manes, né? Menos feliz que os outros heresiarcas, a sua seita nunca pôde atingir o estado de sociedade pública, isto é, possuir templos, um sacerdócio e um povo reconhecidos. Na época do Manes, né? As leis dos imperadores, auxiliadas pela opinião, perseguiram-na sempre com uma perseverança infatigável. Isto foi o que lhe prolongou a vida. Veja, a própria forma de combate em relação à heresia, ela prolonga a vida da heresia. A heresia é uma coisa terrível. Porque ela aprende, a heresia aprende com a igreja como que ela tem que se modificar para se manter a mesma. Isso é uma dinâmica da heresia extraordinária, né? O Belloc, no livro As Grandes Heresias, ele toca nesse ponto. Como é que as heresias, à medida que a igreja condena as heresias, a forma da igreja condenar, os heresiarcas, os hereges, pegam aquela condenação da igreja e tentam modificar a heresia para que ela não caia naquela condenação. E continuam. Não é? O estado de sociedade pública é uma situação que o erro consegue sustentar apenas por pouco tempo, e a duração desse tempo é tanto mais curta
quanto mais contraditórios são as bases sobre as quais se assenta o erro. E quanto mais imorais são as suas consequências. Os maniqueus, repelidos da luz do sol, refugiaram-se nas trevas. Formaram uma sociedade secreta, única condição que consente a prolongação do erro por mais tempo. A vantagem dessas associações misteriosas consiste menos na facilidade de fugir às leis do que na facilidade de fugir à razão pública. Nada há que possa impedir certos homens, ligados pelos dogmas mais perversos e pelas mais ridículas práticas, de recrutarem na sombra espíritos aventureiros, e pela magia das iniciações, de os persuadirem por meio de uma doutrina sem fiscalização, de os agarrarem pela ideia de um grande e remoto resultado, cujo culto profundo, creem eles, se tem transmitido por 100 gerações. E, finalmente, de os prenderem pelo lado vil do coração humano, consagrando suas paixões sobre uns altares desconhecidos do resto da humanidade. Há hoje no mundo associações secretas que talvez não contêm mais de 3 iniciados e que ascendem por uma invisível sucessão até o antro de Trofônio ou até os subterrâneos dos templos do Egito. E havia mesmo no tempo do Lacordaire, né? Até hoje, né? Esses homens, cheios de orgulho de possuírem um tão raro depósito, atravessam imperturbáveis os séculos, com um profundo desprezo por tudo quanto nele se pratica, julgando tudo pela doutrina privilegiada que lhes tocou por sorte e unicamente preocupados do desejo de reproduzir uma alma que, por sua morte, venha a ser herdeira da sua felicidade oculta. Estes são os judeus do erro. Aí, expressão politicamente incorreta, hein? Esses são os judeus do erro. Assim viveram os maniqueus, aparecendo de vez em quando na história, como esses monstros que no fundo do oceano seguem ignotas veredas e às vezes mostram suas cabeças seculares acima das vagas. O professor Orlando tinha uma expressão para essa propriedade, né, das heresias mergulharem, desaparecerem, depois aparecerem, né? Ele usava uma expressão daqueles rios que secam, né, num determinado momento. Eles como que entram para dentro da terra, né? E depois de um certo tempo eles reaparecem, né? Rios cársicos, né? Ele usava essa expressão. Então, vai. Eu acho que é isso mesmo, professor. Não é? Eu acho que é isso mesmo. É. Está no antropoteísmo. Isso. Então ele usava essa metáfora. Né? Há que se notar, porém, isto de maravilhoso na sua aparição no século XII. Que eles pela primeira vez chegaram a um começo de sociedade pública. Espetáculo realmente inacreditável. Eu vou talvez acabar esse capítulo, gente. Vocês me desculpem aí. Falta pouco. Eu ia parar aqui, mas falta pouco para acabar o capítulo. Então chegaram a um começo de sociedade pública. O que Manes não tinha conseguido, né? Espetáculo realmente inacreditável. Esses sectários que o Baixo Império conservara constantemente debaixo de seus pés
estabeleciam-se agora abertamente na França, à vista desses pontífices que tinham poder suficiente para constranger o próprio imperador a respeitar a lei divina e a vontade das nações cristãs. Nenhum fato manifesta mais claramente a surda reação que então fermentava na Europa. Raimundo VII, conde de Toulouse, estava à frente dos maniqueus da França, vulgarmente denominados albigenses. Era o sobrinho neto desse afamado Raimundo, o conde de Saint-Gilles, cujo nome se confunde com os melhores nomes da Primeira Cruzada, com os dos Godofredo, dos Bouillon, dos Balduínos, dos Robertos, dos Hugos, dos Beaumont. Então, Raimundo era sobrinho neto de um herói cristão, de um cruzado extraordinário, Saint-Gilles. Abdicara da herança de glória e virtude que lhe haviam transmitido os seus antepassados, para se tornar o chefe da mais detestável heresia a que o Oriente dera vida, subjugado não somente pelos mistérios próprios dos maniqueus, como pela máscara valdense que haviam adaptado para melhor entrar nas ideias do Ocidente. Qual era essa máscara valdense? A máscara do penitente, a máscara do pobre, a máscara da igreja primitiva, a máscara dos construtores de uma nova igreja baseada na igreja primitiva, a gosma da serpente. Ainda isso não era tudo. O ensino nas escolas católicas, reconstituído depois de um longo interregno, desenvolvia-se sob a influência da filosofia de Aristóteles, e toda a tendência desse movimento era de se fazer prevalecer a razão sobre a fé na exposição dos dogmas cristãos. Nós estamos falando isso antes de Santo Tomás, né? Abelardo, Pedro Abelardo, né? Homem mais célebre por suas culpas do que por seus erros, foi uma das vítimas desse espírito aplicado à teologia. São Bernardo acusou de sobre princípios. Opa, eu acho que deu uma travada aí, né? São Bernardo acusou Abelardo, né? Acusou a Abelardo de transformar a fé baseada sobre a palavra de Deus numa simples opinião assente sobre princípios e conclusões de ordem humana. Mas embora tivesse conseguido uma vitória fácil, enobrecida pela submissão sincera do seu adversário e por um raro exemplo de reconciliação, o mal seguiu o seu curso. Então, o debate de São Bernardo com Abelardo, São Bernardo venceu o debate. Mas não venceu o erro, tal como o debate de Santo Tomás com Siger de Brabante. Santo Tomás venceu Siger de Brabante no debate, mas o erro de Siger de Brabante venceu depois e tomou conta do mundo, né? Também o erro de Abelardo. É sempre difícil resistir a certos impulsos cuja força vem de longe e do alto. A era grega ficara na memória dos povos cultos como o ponto mais culminante a que chegara o talento do homem. O cristianismo não tivera vagar de produzir uma literatura comparável a essa, nem de constituir uma filosofia e ciências próprias.
existia, por certo, o seu germen nos escritos dos doutores da Igreja. Mas muito mais cômodo era aceitar um corpo filosófico e científico já completamente organizado. Tornou-se, portanto, Aristóteles o representante da sabedoria. Infelizmente, Aristóteles nem sempre estava de acordo com o Evangelho. Daí resultaram 3 partidos. Um partido sacrificava o filósofo a Jesus Cristo. Segundo, esta palavra: não tendes mais que um Senhor, que é Cristo. Mateus 23:10. O outro sacrificava Jesus Cristo ao filósofo, fundando-se em que, sendo a razão a luz primária do homem, em tudo deve conservar a primazia. O terceiro partido admitia que houvesse 2 ordens de verdade, a ordem da razão e a ordem da fé. Isso é Siger de Brabante, né? E que o princípio, que era verdadeiro numa, podia ser falso na outra. Nós vimos Santo Tomás com verdadeiro horror sobre em relação a esse terceiro partido, né? É o monstro de 2 cabeças. Em resumo, o cisma e a heresia, favorecidas pelo mau estado da disciplina eclesiástica e pelo ressurgimento das ciências pagãs, demolia a obra do Cristo no Ocidente, enquanto que o infeliz êxito das cruzadas consumava a sua ruína no Oriente e abria aos bárbaros as portas da cristandade. Os papas, é certo, resistiam com uma virtude imensa aos perigos crescentes dessa situação. Subjugavam o imperador Frederico I, animavam os povos a tomar parte em novas cruzadas, reuniam concílios contra o erro e a corrupção, velavam pela pureza da doutrina nas escolas, estreitavam as suas poderosas mãos a aliança da fé e da opinião europeia, e do sangue agitado desse velho tronco pontifical surgia Inocêncio III. Porém, a ninguém é dado sustentar só por si o peso das coisas divinas e humanas. Os maiores homens necessitam do concurso de 1000 forças, e as que a providência concedera ao passado pareciam vergar sob o peso do futuro. A obra de Clovis, de São Bento, de Carlos Magno, de Gregório VII, ainda de pé, vivendo dos vestígios do seu gênio, clamava em seu auxílio uma nova efusão do espírito, em quem unicamente reside a imortalidade. Nestes momentos supremos é que se deve prestar um ouvido atento aos conselhos de Deus. 300 anos mais tarde, vê-lo-emos abandonar ao erro metade da Europa. Com o Lutero, né? Para deste erro tirar um dia um triunfo cujo segredo começamos a entrever. Mas naquela época aprouve-lhe socorrer a sua igreja pelo meio direto da misericórdia. Jesus Cristo contemplou os seus pés e suas mãos trespassados por nosso amor, e desse olhar compassivo nasceram 2 homens, São Domingos e São Francisco de Assis. A história desses 2 homens, tão semelhantes e tão diversos, nunca se deve separar. Porém, o que Deus criou de uma só vez não pode ser descrito por uma só pena. Muito faremos nós se pudermos dar uma ideia do Santo Patriarca Domingos àqueles que nunca examinaram atentamente os seus atos. A Maria Cristina está assim. Que lindo, né? Que lindo isso, né? Então, é por isso que eu decidi ler essa biografia para vocês, né? Porque nós já lemos, né, a biografia de São Francisco recentemente, e eu segui aqui o conselho
do Lacordaire, né? Que fala assim. Como é que ele fala? Jesus Cristo. Não. É Jesus Cristo contemplou os seus pés e suas mãos traspassadas por nosso amor. E desse olhar compassivo nasceram dois homens, São Domingos e São Francisco. A história desses dois homens, tão semelhantes e tão diversos, nunca se deve separar. Então esse é o conselho de Lacordaire, né? E aí ele se desculpa por escrever sobre São Domingos, né? Ele diz: porém, o que Deus criou de uma só vez não pode ser descrito por uma só pena. Então ele escreverá sobre São Domingos, né? Então, terminamos o capítulo, estamos na página 13, né? E eu queria apenas dizer para vocês o seguinte. Acho que já dá para notar nessa leitura aqui, né, que o Lacordaire é um grande escritor, né? Tá certo? Um belíssimo escritor, né? Então vamos saborear aqui, né, um escritor francês, né? Um escritor que é certamente herdeiro dos grandes da grande cultura francesa, né? E o livro está relativamente bem traduzido, né? Esse livro, pelo que depreendo daqui, como não tem, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, sim, como não tem o nome do tradutor, isso significa que esse livro, essa tradução é antiga, não é da agora, tá? É da década talvez de 40, 30 do século passado, que foi aproveitada, né, pela editora, tá certo? Então, e aqui, gente, nós temos um capítulo pequenininho, né, pequenininho, que nos dá toda a impressão do século XII, né? Toda a impressão do início glorioso e do final terrível, né? Do final dominado por uma heresia. Uma heresia terrível, uma heresia que nunca abandonou a face da terra. E ela está hoje em plena atividade, né? Em plena... Ela não só granjeou, né? Hoje, essa heresia não só granjeou o que ele diz aqui, né? Ela não só granjeou construir uma sociedade pública, né? Mas ela conseguiu hoje abduzir, raptar todo a mentalidade do homem moderno, em todos os aspectos, né? Em toda a sua ampla variedade de atividades, né? Na cultura, em toda arte, plástica, música, literatura, a ciência. Capturou a ciência, capturou a teologia, capturou a filosofia. Então, essa heresia que vai ser combatida, né, por São Domingos é a heresia do nosso tempo, misturada com todas as outras, porque, como diz São Pio X, na Pascende, o modernismo é a síntese de todas as heresias, né? Juliana está dizendo assim: cada uma dessas leituras tem nos apresentado que o que vivemos agora não é de hoje. Não é de hoje, não foi criado de um momento para o outro. É
nós estamos vivendo da herança dos erros passados. Porque os erros passados, eles estão vitaminados hoje. Eles tomaram vitamina. Eles ficaram monstruosos. Não é? Alguém... A falta da moral, degradação moral da sociedade também. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? O que nós vivemos hoje. Mas nós temos que aprender isso, porque assim, embora vivamos no erro, nós temos do nosso lado a fonte da verdade. Tá certo? Se nós não titubearmos na nossa fidelidade à verdade, tá certo? Nós estamos seguros, né? Porque o erro hoje, é curioso a gente falar isso, né? O erro hoje está espalhado não só por toda a sociedade, como por toda a igreja. Quando eu digo toda a igreja, eu digo todo o espectro em que se dividiu a igreja. Há erros em todos os, digamos assim, se a gente quiser separar, digamos assim, a igreja entre modernistas e tradicionais, há erro nos dois campos. Não os mesmos erros, né? São erros diferentes, mas há erros em ambos os campos, né? E por isso que hoje o tempo é de extrema complexidade, né? E o entendimento desses erros, e mais, uma coisa importante, o entendimento de como os santos originalmente venceram esses erros é para nós de extrema utilidade hoje. Porque o caminho que os santos seguiram, não é, nos deixa pistas do caminho que nós temos de seguir hoje em relação a estes mesmos erros. Então nós vamos caminhar agora, quase que literalmente, com São Domingos, que caminhou muito. Aliás, ele só caminhou, ele só andava a pé, não é? E descalço. Vocês vão ver que São Domingos ele saía para as viagens que ele fazia, dos conventos ou da casa de onde ele saía calçado, para não causar escândalo. E depois, quando ele estava longe da vila da onde ele saía, ele tirava o sapato e andava descalço. Quando ele chegava próximo da vila ou da cidade para onde ele estava indo, aí ele calçava o sapato, né? Então, em termos de metodologia, de método, o mais importante é a gente perceber como é que esses santos lidaram com esses erros, né? Para a gente ter alguma pista de como é que a gente tem que se colocar diante desse drama que nós vivemos hoje, né? Não adianta ler vida de santo e não procurar, não digo conseguir, porque conseguir é mais difícil, mas não procurar naquela vida passada, naquele tempo, dicas desta vida para nós aplicarmos hoje. Certo? A vida de santo, ela só tem utilidade, ou ela tem a principal utilidade, se a gente atualizar a vida do santo. Atualizar a obra do santo para a nossa vida, né?
Então, assim, eu espero que, através dos meus comentários sobre a vida dos santos, de um modo geral, eu tenha tentado fazer isso, pelo menos, né? Então, é absorver minimamente o ensino deles. Mas é absorver o ensino no sentido não teórico, mas prático. O que de São Domingos nós podemos aprender para lançar luzes sobre a nossa situação atual? E o que do comportamento de São Domingos nós podemos aprender para guiar o nosso próprio comportamento hoje, né? Sendo que hoje a situação é diferente da época de São Domingos, mas nós temos que adaptar, né? Essa é a grande vantagem da leitura da vida dos santos, né? Do ponto de vista prático, metodológico. Estou dizendo, a vida do santo tem várias dimensões, né? Os santos místicos, por exemplo, não traz nenhuma dica prática para nós hoje, em termos de comportamento. Traz em termos de outras coisas, né? Mas São Domingos, propriamente, né, ele foi um guerreiro a quem Nossa Senhora deu um instrumento de guerra para ele, que nós podemos utilizar, né? Veremos isso. Então, alguém tem alguma... Falei demais já. Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Então, não tendo, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.